Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui no estúdio Família Web Rádio, em parceria com o Colégio Marconi. Eu me chamo Renan. Eu me chamo Manuela Zauli. Eu me chamo Yasmin Brumati. Eu me chamo Tiziane Kizik. E hoje a gente está aqui com o podcast Na Real. E a gente vai falar um pouco sobre como pequenas ações podem causar grandes resultados. Bom, a gente vai começar falando no impacto social, que eu acho que a gente mais conhece, o que a gente geralmente mais escuta falar. Como as pequenas ações podem gerar grandes resultados nesse âmbito. Quando a gente fala de ações pequenas mudam muito o mundo, eu posso dar como exemplo, por exemplo, que eu faço parte de um grupo de ação social, né, o voluntariado, e a gente trabalha em prol de fazer o bem para o próximo, seja com pequenas ações, seja tirando o sorriso de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, a gente trabalha para que a gente faça o bem para o próximo. Então, eu acho que assim, a gente começa a entender que nem toda mudança ela precisa ser assim, enorme e atingir o mundo inteiro. Não, a gente começa fazendo a mudança da base mesmo. Sim. Essa mudança que a Tiziane disse vem muitas vezes do dia a dia mesmo, de se acostumar, entendeu? E é muito importante não só para quem faz, e sim também para quem está recebendo, óbvio, porque, falando agora de algo mais técnico, o nosso corpo ele é traduzido, né? Ele é feito a partir de hormônios, a gente sente as coisas a partir de hormônios, e a ocitocina, que é mais conhecido como o hormônio do amor, quando fazemos um gesto de amor, ela é liberada na hora, entendeu? Então, além de fazer muito bem pro metabolismo, pra cabeça, também faz pro corpo humano. Eu queria também falar um pouco que não é só a questão social, né? Também tem a questão das pequenas atitudes em nós mesmos, né? Quando a gente começa de dentro. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre quando a gente começa, por exemplo, na academia, tipo, a gente fica, ai, que preguiça de ir pra academia, que não sei o quê. A gente faz por nós mesmos. A gente fala, não, eu vou pra academia, ou até mesmo uma caminhadinha de 10 minutos, ao invés de subir no elevador, subir de escada. Coisas pequenas que podem impactar na nossa vida positivamente. Eu acho que isso é muito importante a gente falar também. Sim, e linkando com isso, eu sou atleta, né? Eu jogo basquete e, tipo, eu vejo que, assim, quanto melhor você faz pro seu corpo, melhor você faz pra sua mente e vice-versa. Porque eles existem numa relação de dependência, de codependência, um depende do outro. Então, acho que, tipo assim, quando você consegue trabalhar bem o seu corpo, quando você faz bem o seu corpo, se alimenta bem, isso gera uma boa sensação na sua mente. Quando você trabalha sua mente, seu corpo, ele agradece isso. Sim. Quando eu acho que, assim, depois, quando a gente termina uma ação social e tudo mais, quando a gente termina, a gente senta e a gente fala assim, quanto é gratificante você ver que você conseguiu e consegue ajudar o próximo, mudar o mundo, fazendo, sabe, você vê que não precisa necessariamente ser algo assim gigante, algo que você fala assim, meu Deus, não é possível, é possível. Então, você vê, com a hora que a gente senta depois de uma ação, depois de alguma reunião, a gente vê, a gente fala, caramba, o quanto aquilo é gratificante. Então, eu acho que todos esses pontos, eles estão ligados no que as pequenas ações realmente geram esses impactos e essas grandes mudanças que, ao decorrer dos anos e ao decorrer da nossa vida mesmo, eles mudam sim. Porque muitas vezes a gente acha que não, mas eles mudam, tanto nós mesmos quanto o próximo. Isso. E essas ações são muito gratificantes, tanto para mim, que estou fazendo, que eu me sinto uma pessoa melhor, e pro outro também, que se sente abraçado, sabe? Um momento de fraqueza do outro, que eu percebo que o outro tá, assim, mal, tá angustiado, e você dá um abraço em alguém, aquilo muda a vida da pessoa, entendeu? Ela se sente importante. E aquilo faz ela, sabe, ver a vida com outros olhos. Muitas vezes também tem a questão das pessoas, tipo, às vezes você passa reto pela pessoa, a pessoa se sente invisível, sabe? Tipo, você dá um oi, a pessoa passa reto. Só você dar um bom dia, um oi. Um sorriso. Exato. Sim. Pequenas coisas fazem o dia da pessoa. Eu acho isso muito legal também. E a gente vive numa geração, numa sociedade, eu diria, que ela é muito egoísta. Muito. E isso gera muitos problemas, mano. Muitas pessoas da nossa geração têm muitos problemas psicológicos dentro de casa, e às vezes a saída delas é se isolar e acaba se isolando e ficando pior. E isso é uma coisa muito importante, mano, fazer o bem pro próximo.
E para essas pessoas também fazer bem para si mesmo. Sim, como eu sendo que falei. muitas vezes, né, foi o que as meninas falaram, que o que às vezes as pessoas só precisam é de um abraço, de uma palavra, de sentir que tem alguém com elas ali, de sentir que elas não estão sozinhas. Então, sabe, que, meu, é tão, às vezes parece tão bobo, né, uma ação tão boba, mas que você passa por alguém e fala, bom dia, nossa, você tá bem. É algo tão pequeno que muda a vida da pessoa totalmente. Então, e junto com o que o Renan falou, que tudo está muito ligado, né? Então, às vezes a gente acha que não, mas essas pequenas ações, elas impactam sim na vida do próximo, elas impactam sim, e é aquele negócio, né? Empatia gera empatia, né? Respeito gera respeito. Gentileza gera gentileza. Isso. Sim. Enfim, nosso tempo está esgotando aqui. Gostaria de deixar um agradecimento aqui às nossas participantes, a Manu, a Yasmin e a Tice. E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Obrigada. Muito obrigada, gente. E um abraço.